Meus irmãos, as perguntas 95 a 97, elas estão relacionadas. Então hoje nós vamos falar, pergunta 95, de que utilidade é a lei moral a todos os homens? A pergunta 96, de que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados? E a 97, de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Ou seja, as perguntas elas estão entrelaçadas. Então eu conversei com o presbítero Júlio, sugeri a ele que nós juntássemos uma única aula com as 3 perguntas para ficar uma coisa só. Ele concordou. Todos os homens, o que a lei moral tem a ver com todos os homens, com os não regenerados e com os regenerados. Há uma classe diferente aí. O que os teólogos em Westminster responderam para a pergunta 95? De que utilidade é a lei moral a todos os homens? Olha só, a resposta é bem assim. A lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir. Coloquei em negrito. E à medida que a gente for conversando, a gente vai pausando, a gente vai ver os textos bíblicos para chegar no final já com a conclusão, para ver se dá tempo de a gente fazer uma prova no final. A lei moral é de utilidade a todos os homens. Para quê? Para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus. Esses textos estão em Levítico 11, 20, Romanos 7 e Romanos 7. E sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os. Vejam que está aí sublinhado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Obrigando-os a andar conforme essa vontade. Essa lei moral também é para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas. Para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Meus irmãos, que utilidade essa lei moral tem sobre todos os homens? Lembrando que a gente vai falar depois sobre os regenerados e os não regenerados, mas sobre toda a raça humana. Ela é para instruir, para convencer e para humilhar. A gente vai ver depois que a gente divide, é para humilhar alguns e ela é para convencer outros e para instruir alguns. Vamos ver os textos. Para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus. E aí, para eu ficar falando sozinho, Levítico 11, o texto já está aí. Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Deus é santo e Ele nos separou para si. Ele está nos instruindo sobre a vontade dEle. Lembra que na aula lá que nós tivemos da pergunta 94, Deus, o que é a lei moral de Deus? É uma declaração, uma declaração da vontade de Deus. Levítico 27 fala, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos. Deus está instruindo o seu povo de como essa lei moral ela é útil para todos os homens. Romanos 7,12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O mandamento do Senhor, a lei moral de Deus, ela é boa, ela é santa, ela é justa, ela é uma revelação de Deus para todos nós, para que a gente ande conforme. Hoje, esse texto, não sei se os irmãos conhecem, mas é um texto que muito fala aos nossos corações. Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com
difícil é isso para a gente? Quão difícil nós conseguimos praticar esses três termos? Normalmente, quando nós fazemos uma exegese, uma análise gramatical, nós separamos os verbos. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Conseguimos fazer isso? Isso é o que a lei moral, a vontade de Deus é revelada para a gente. Para todos os homens, ela é desta maneira. Tiago 2, 10, 11 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aqui eu abro um parêntese, que certo dia eu indo para o trabalho, crente convertido, novo convertido, querendo fazer as coisas corretas de Deus. Não, hoje eu não vou pecar. Então eu saí do meu trabalho, todo arrumadinho, botei o cinto de segurança, vou andar abaixo de 60 por hora, vou com atenção para eu não pecar. E fui cheio de si para o trabalho, menos de 5 minutos da nossa casa. Aí fui direitinho, cheguei lá no trabalho no horário que eu tinha que chegar, perfeito, cheguei perfeito. Aí eu olhei para baixo do carro, eu esqueci a minha carteira, eu andei sem habilitação. Estava dirigindo sem habilitação. Para mostrar que nós somos pecadores. Aquilo ali foi um teste meu, pessoal, para mostrar que, olha, você nunca vai estar certo, você sempre vai estar errado. A gente ainda assim se esforça para andar com o nosso Senhor. Ou seja, aquele que quebra apenas um mandamento, uma vontade de Deus, quebra todos os outros. Isso é para mostrar a nossa pecaminosidade. Mas também serve para os convencer de que são incapazes de guardar a lei e do estado impoluto, puro e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas. Além disso, Salmo 19. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em quê? Em guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem é que é capaz, meus irmãos, de conhecer os caminhos errados que a gente tem? E aí o salmista fala: aquelas que eu não sei, me perdoa, Senhor, se eu estou cometendo algum erro, porque com certeza tem coisas que a gente não sabe, que a gente está fazendo de errado. Romanos 3, 20, Gênesis, por gentileza, consegue ler? Visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, a lei moral, ela serve para todos os homens para convencer. De que maneira? Se alguém que não é convertido, dotado de entendimento para uma interpretação de texto simples, ler Romanos 3,20, vai perceber que não consegue, por sua própria força, fazer a vontade de Deus. Você consegue fazer a vontade de Deus? Não. Isso é impossível. Nós carecemos da ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas para andar conforme Ele manda. Isso aí eu tive no início da minha conversão uma dificuldade. Quer dizer que se eu errar, a culpa é minha, mas se eu fizer certo, a glória é de Deus. E em que momento que a glória é minha? Nunca. Poxa, isso não faz sentido na nossa cabeça. Pois é, mas é assim. Por quê? Porque Ele quis. Como o Rafael costuma dizer, né? Porque Ele quis. Deus quis assim. Soberania de Deus. E a gente começa a compreender um pouco da doutrina da soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não é só sobre uma área das nossas vidas. Então, a lei, ela serve para convencer que nós somos incapazes de aguardar completamente, ou pelo menos uma parte. A gente nunca acerta, não. A gente nunca acerta. Pense que acerta. Se enche, né, de soberba, de tudo certo. Hoje, Tudo bem de Deus. não errei uma nota hoje na
liturgia. Li tudo certinho. Miserável homem que sou. Romanos 7,7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Se Deus não me dissesse que é assim, eu não saberia que eu estou errado. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Se a lei não dissera, não cobiçarás. O padrão de vida do homem é a lei de Deus. Fazer o que está escrito é o princípio da liturgia. Da nossa vida, fugiu a memória. O manual princípio regulador do culto é andar conforme a palavra de Deus. Está escrito, faz. Não está escrito, não faz. Se a gente caminhar assim, isso facilita muito as nossas vidas, confiando sempre em Deus. Mas não vai ter como andar e fazer as coisas conforme a vontade de Deus se nós não nos debruçarmos na palavra dele de dia e de noite. A lei moral é útil também para todos os homens para os humilhar, fazendo sentir o seu pecado e miséria. Essa é a parte que ninguém quer. Romanos 3, 9 e 23. Que se conclui, o apóstolo Paulo falando: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aqui, quando ele fala nós, ele está falando dos irmãos judeus. Nós temos vantagem, nós temos precedência em relação aos gentios? De modo nenhum. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, meus irmãos. A lei mostra que todos pecaram. Ela nos humilha. Muitas vezes a gente se orgulha, como eu dei um exemplo agora há pouco, a gente se orgulha, fiz tudo certo. Não, você não fez não. A gente nunca faz nada certo. A gente sempre está errando, em constante erro. Lutero costumava, todas as vezes, logo após a conversão dele, todas as vezes ele costumava chamar o conselheiro dele, o assistente dele, e confessar o pecado. Errei nisso. Até que chegou um momento que o conselheiro dele falou: para, Lutero, tu só peca, para com isso. Ele se irritou, mas é que o Lutero estava angustiado, porque tudo que ele fazia era contrário à vontade de Deus, até que ele entendeu que é pela graça. É pela graça que nós estamos aqui. Romanos 7, 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ela serve para nos humilhar, para saber que nós somos incapazes de segui-la completamente. De que utilidade é a lei moral a todos os homens? Para os instruir, para os convencer, para os humilhar. E assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo. Gálatas 3, 21 e 22 diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Nós precisamos ver melhor. Nós aprendemos através da palavra de Deus e precisamos obedecer, porque o fim da lei é Cristo. Esse é o fim da lei. Nós vamos olhar para a lei e perceber que nós somos incapazes, mas nós precisamos de uma salvação. Qual é a saída? Cristo. A gente vai, quanto mais a gente aprofunda o nosso conhecimento na lei de Deus, mais nós percebemos que nós precisamos de um Salvador. Mais nós percebemos que nós temos que ter urgência em nos agarrar a Ele. Porque o fim da lei
é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. E aí a gente vai agora para a pergunta 96. Os teólogos em Westminster escreveram assim: a lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para quê? Para despertar as suas consciências. Pega o spoiler aí, tá, Levi? Despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis, indesculpáveis, sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. A lei vai mostrar para essas pessoas não regeneradas, que estão aqui ouvindo a palavra de Deus todo domingo, que olha, isso aí que você está fazendo lá fora todo dia, sonegando imposto, furando fila, passando sinal vermelho, estacionando no lugar de idoso, é rapidinho, Defendendo a ideologia de gênero. é rapidinho, defendendo a ideologia de gênero na veia, Defendendo cirurgia de transexualidade, transgenitalização. Essas pessoas que defendem isso, que nós precisamos conversar, nós olhamos assim, será que é um regenerado? Não sei. As evidências mostram outra coisa. Sempre trabalhamos com as evidências. Meu irmão, não, eu voto no Lula e voto de novo e tatuo o Lula no meu peito. Ok. Vamos conversar, vamos informar o pastor Alex para conversar com aquele irmão mais de perto, para ensinar, irmãos. Eu citei o exemplo do ex-presidente da República porque é algo que está em voga, é algo muito, muito vivo nas nossas vidas. O mesmo vale o presidente Jair Bolsonaro. Então, todo aquele que é colocado no lugar que é somente de Deus, nós precisamos tomar cuidado. Então a nossa fala precisa ser muito temor quando a gente vai defender qualquer coisa. Voltando para cá, então esses que defendem os exemplos que nós colocamos, a lei serve para deixá-los indesculpáveis. Lembra quando você fez isso, isso e isso? Quais são os textos que falam sobre isso, para despertar a consciência? 1 Timóteo 1, 9, 10. Paulo, por favor. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Vocês se encaixam nessa lista aí? É muito interessante essa passagem, porque mostra a vontade do Senhor dentro do contexto ordinário. E mesmo o homem não regenerado, isso aqui são pecados, não são simplesmente crimes, mas são pecados, e a lei visa frear o pecado do homem. Eu comentei com o pastor Reverendo Alex semana passada sobre um projeto de lei de uma parlamentar da extrema esquerda, pessoalista, que ela elaborou um projeto de lei para ser discutido no Parlamento Nacional sobre o crime furto por necessidade, não é punível. Então você vê que furto é furto, não interessa a condição da pessoa, furto é furto, furto é subtrair. É subtrair algo de alguém, algo que alguém teve que dispor de um bem próprio para adquirir, isso se torna um bem, e esse bem é colocado à disposição de outra pessoa para adquirir mediante as relações comuns. Furto é furto. Então quando você vê um judiciário como o nosso, que diante de muitos furtos pequenos que acontecem na sociedade, o judiciário, a fim de resolver um problema, cria outro problema, dizer que o furto de pequena monta, ele é algo tão insignificante que não cabe ao Estado punir. A pessoa é processada, ela furtou, ela causou um prejuízo, mas é tão pequeno que o juiz deixa de aplicar a pena. E isso,
à luz da cosmovisão cristã reformada, é um atentado contra o Senhor Deus, a moral de Deus. Porque furto é furto. Então, quando alguém propõe um projeto de lei dessa natureza, isso é um incentivo à criminalidade. Isso é uma forma de impor uma injustiça, uma ilegalidade e deixar as pessoas Apagar o pecado. à vontade para. Eu estou com necessidade, eu vou furtar. Então, qualquer um vai poder alegar furto por necessidade. Até a justiça dizer que aquilo era ou não necessidade, o império da injustiça se consolida no nosso país. Então, isso é muito grave. E vai de encontro a esses preceitos morais do Senhor. O livro O Peregrino, de John Bunyan, o segundo livro mais lido do mundo, mais publicado depois da Bíblia, é A Cidade da Vaidade. É o nome da cidade, onde o nome do juiz da cidade é Juiz Ódio do Bem. Mas existe um ódio do bem, aqueles que não leram, leiam esse livro. Eu já sugeri aos irmãos em outras ocasiões, o reverendo Charles Spurgeon, ele dizia que ele tinha que ler aquele livro pelo menos uma vez por ano, de tão importante e de tão real que ele é. Então, a cidade da vaidade, ela nada mais é do que onde nós vivemos. O juiz ódio do bem está espalhado por muitos lugares e tantos outros nomes que o livro, o John Bunyan colocou, nomes de coisas do nosso dia a dia. Então, são coisas excelentes. Passando até de um grupo de leitura. O Bel faz muito A isso. questão também Eu do peregrino. nosso país, assim, é muito interessante, e nós como conhecedores um pouco da lei, todos aqui conhecem um pouco da lei, porque todos nós um dia tivemos a introdução ao estudo de direito nas faculdades, né? Isso é básico. Mas, por exemplo, no nosso país, legisladores que não temem ao Senhor, a nossa administração pública que não honra ao Senhor, que não teme ao Senhor e trabalha contra o Senhor, buscam o quê? Atacar o Senhor de que forma? Por exemplo, dentro da institucionalidade, criar mecanismo para liberação das drogas. Aí qual é a narrativa? É um problema social, uma doença, tem que cuidar. E se alguém for pego por droga, essa pessoa não pode ser punida, ela vai ser advertida. Mas essa pessoa, independente das circunstâncias sociais, familiares, tem alguém que vende droga para ela. E essa pessoa, ela começa com a droga e daqui a pouco ela já está matando para sustentar o seu vício. Então flexibiliza o uso da droga, porque dizem que se autorizar a venda de drogas, vai acabar com o tráfico de drogas. A questão do aborto é a mesma coisa. Aí chamam de direito da sexualidade, já amenizam a palavra aborto é assassinato. E o que eles falam? Não, direito sexual. A mulher tem o direito de ter uma criança ou não. Ela tem o direito à independência reprodutiva. E isso é muito grave. Essas palavrinhas sutis para glamourizar, para tornar algo palatável, é o que está acontecendo hoje. Isso vai contra. A luz dessa cosmovisão cristã realmente é grave. E aí nós não temos, infelizmente, homens públicos que enfrentem esse debate público dentro do contexto adequado à luz da palavra do Senhor. Eles discutem, eles debatem à luz de conceitos individuais. O conservadorismo secular e os progressistas que querem a pouca direita impor isso à sociedade, e quem discordar é extremista, é tolerante, mas está faltando homens para, à luz da palavra do Senhor, confrontar neste contexto que sofreu o Senhor. Não, eu só queria fazer um alerta que quando você ouvir a palavra justiça social, saiba que não é justiça. Entendeu? E é uma palavra muito utilizada nos bancos das faculdades de Direito. A gente não estuda justiça, a gente estuda justiça social. Eles botam, porque é isso que a gente aprende aqui é justiça. Mas nas faculdades eles botam a justiça social acima da justiça. Porque a justiça social é justamente a subjetividade do homem. Ou seja, um alerta para os irmãos viu essa palavra? Cai fora. Escapas pela tua vida. Uma coisa interessante, eu aprendi não há muito tempo, que nós conhecemos o termo justiça apenas do aspecto forense, judicial. A gente pensa em justiça, sempre pensa para lá. Mas na palavra original, justiça é a vontade de Deus. Justiça é vontade de Deus. Então, quando a gente usa o termo justiça, a gente está falando da vontade revelada de Deus, sempre. E aí, tudo que se pratica que é fora da vontade revelada de Deus, não é justiça.
E só outro ponto que a gente precisa muito bater nessa tecla há uma desconstrução assim insidiosa, proposital de termos como família, como justiça. Precisamos desconstruir o que é isso. Então eles minam falando que é outra coisa. E aí o nosso papel é caminhar na contramão do mundo, com certeza. Fazendo o quê? Reconstruindo o termo bíblico de determinada palavra. Família, por exemplo. Então quando eu aprendi isso, família são um homem, uma mulher e seus filhos. Dois homens não é um casal, é um par. Duas mulheres é um par. Um casal instituído por Deus é um homem e uma mulher, e a família começa através dessa união. A partir do momento que você compreende isso e vai ensinando para os seus filhos, você começa a trabalhar, ainda que pequeno, mas na reconstrução dos termos bíblicos. E nós precisamos fazer isso e não desistir. Voltando para cá, os não regenerados, eles precisam do quê? Da lei moral. Então eles estão entendendo que eles não estão ouvindo. Muitas vezes nós somos covardes. Nós não mostramos 1 Timóteo 1, 9 e 10. Então nós precisamos, os não regenerados, eles precisam da lei moral de Deus. Quando eu li a gente leu um 9, esses versículos, eu lembrei de Mateus, né? Para dizer que ninguém escapa. E como nós precisamos estar despertando todos os dias sermos convertidos, porque nossa natureza é essa, né? Por Cristo nós somos regenerados, somos convertidos, mas a gente precisa, porque às vezes no pensamento a gente faz tudo isso. Todos os dias. Né? Todos os dias se revestindo do novo homem. Pastor, ele sempre falava isso, né? Ele falava assim, em potencial, todos nós somos parecidas, matricidas, somos sodomitas, todos nós, nenhum escapa. Pegamos menos por falta de oportunidade. E o que acontece quando a gente não pensa assim, a gente acaba entrando no que os irmãos falaram, nessa relativização do pecado, das coisas, né? E a gente... Aí o aborto não é tão errado, roubar não é tão errado, né? Mas na verdade é errado. Não depende. Deus é justo, mas nós somos justificados nele. Romanos 7, 9 diz: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevivi o preceito, revivi o pecado e eu morri. Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Vou dar uma acelerada aqui. A lei serve para deixá-los inexcusáveis, indesculpáveis. O texto tão conhecido, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A vontade de Deus, ela claramente se reconhece, não é obscuramente, não é mais ou menos, é claro, está diante dos olhos. A gente não quer ver, eles não querem concordar, mas que não podem negar que a verdade está ali. Gálatas 3,10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O reverendo Augusto Nicodemos, em certa ocasião, colocou assim: ele conversando com alguém, não, a gente tem que cumprir a lei toda, e se cumprir a lei toda, a gente consegue a salvação. O reverendo Augusto colocou para ele: então tudo bem, você está certo, cumpra a lei toda, e com certeza você vai conseguir a salvação. Não tenha dúvida, se você cumprir a lei toda, você vai conseguir a salvação, mas pode ir, vai. Não consegue. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Serve para deixá-los sem desculpa. O salário do pecado é a morte. Quanto mais você peca, você vai receber o seu salário. É a morte eterna. E aí, para todos nós, as evidências me mostram que todos nós aqui somos regenerados, ok? Para todos nós, o que os teólogos respondem? Para que ela serve? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como o pacto de obras, ok? Não é mais o pacto, de modo que nem são justificados nem condenados por ela. Contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quantos devem a Cristo. Por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para bem deles, nosso. E assim, para provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência, para nos mostrar o quanto nós somos devedores ao nosso Senhor Jesus e para nos provocar a uma gratidão, a manifestar gratidão a Deus. É para isso que a lei moral serve nas nossas vidas, para que a gente manifeste a Deus a gratidão pelo que Ele fez na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. E se a gente não entende, no coração, fica repetindo todo dia. Hoje nós ouvimos na pregação que aquele que sai semeando e andando, chorando, quando voltar, ele vai voltar confortado. Ainda não voltou, continua semeando. Eu quero entender o que é o temor do Senhor. Passe o ano todinho pedindo isso, sem desistir. Às vezes demora anos, mas até que veio o eureka, entendi. Com certeza foi assim na vida de cada um que se converteu. Entendi coisas que eu não entendia. O reverendo Heber Júnior disse que cresceu na igreja, com o reverendo Heber Pai, e ele disse que tinha ouvido o louvor 32. Deus é fiel. Várias vezes. Mas num determinado dia, ele entendeu. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Ele disse que ele ouviu, ele já cantou, mas naquele dia, ele teve que se levantar do culto e ir lá para fora, que ele não aguentava de tanto choro, porque ele entendeu. Coisas que, textos, que a gente lê e, olha, passei por aqui várias vezes e nunca compreendi. Isso acontece com cada um de nós, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente medita, faz uma leitura, Senhor, eu não entendi isso, lê de novo, não entendi. Ok, amanhã eu vou ler de novo. E pede, e clama. Ela serve para nos mostrar o quanto nós somos devedores ao nosso Senhor. A maneira que nós podemos agradecer a Ele é todos os dias buscá-lo. O consolo, o conforto, o ensino está na palavra de Deus. A lei moral de Deus, ela nos mostra isso. Tem um irmão que escreveu no papel, eu não falei isso, ele escreveu no papel, mas quando eu li o comentário dele, é mais ou menos assim, não vou lembrar, mas ele escreveu assim, quando Deus faz você aprofundar na lei moral dele, é porque Ele está te lapidando, Ele está te forjando. Se aprofundar nos estudos da lei moral de Deus, é porque Ele te botou lá e Ele está lapidando você. E por que isso falou direto para mim? Porque quando eu comecei o estudo dos 10 mandamentos lá em casa, em 2020, no período da pandemia, a gente começou a ver, através do catecismo maior, que o negócio é muito mais profundo. Não matarás, tem 15 perguntas do catecismo maior que vai minando ela. Errados vós, dá praticamente um livro que a gente costuma ler só dos 10 mandamentos. Se coça a cabeça, vai desse jeito aqui, eu não quero mais ler. Eu vou fugir. Esse aqui me mostra o quão pecador eu sou.
Filho, é por aí que é para ir. Vai doer. Vai cortar um monte de coisa. Vai sangrar. Mas é pro teu bem. Continua. Sim, Senhor. Dá-me forças. Eu devo ter essa linha de pensamento e é exatamente isso. Eu estou fazendo uma leitura de Deuteronômio e chegou um determinado momento em que o povo, com medo, né, de Deus, como Deus estava repetindo tudo aquilo que tinha acontecido, aí o povo chegou para Moisés e disse que tinha entendido. Para que ele falasse para Deus, aqui está falando, né, dizendo que eles iam cumprir, né, tudo aquilo que Deus estava ordenando e pediu para que Moisés transmitisse a Deus. Antes de Moisés falar em Deuteronômio 5, 28, falava assim: eu ouvi as palavras a mim, eu ouvi as palavras do povo, as quais te disseram, em tudo falaram muito bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os teus mandamentos, para que bens me fosse a eles a seus filhos, para sempre. Aí depois, no 32, fala: não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e sossego prolongue toda a tua vida. E meditando em toda essa parte, foi um dia que eu chorei. Porque eu disse: Senhor, como nós somos arrogantes, muitas vezes nós falamos que nós conhecemos a Deus, mas não perseveramos nesse meio da graça que foi batido hoje aqui, o pastor mandou lá para o culto, e os meios da graça, a oração e a comunhão. Como a gente também está aprendendo em Atos, que a igreja caminhava junto. Geralmente a justiça que a gente olha é a justiça lá do ímpio, do político, né? Mas a gente muitas vezes, nós somos injustos com o nosso irmão dentro da igreja. E essa pandemia, como bem o pastor falou, né? O Senhor nos humilhou. E o que nós temos feito hoje, no tempo que Deus restaurou, nós estamos congregando e muitas vezes desrespeitamos uns aos outros. Né? Essa semana aconteceu uma conversa com minha irmã querida, e tanto ela pediu perdão de mim como eu pedi perdão para ela, porque nós queríamos colocar o nosso ponto de vista. Não é que nós não possamos debater, tá? Nós não podemos divergir em pensamentos, mas é realmente agir com graça e misericórdia. Né? Então, a gente realmente está com todas as nossas armas para aquele povo que está em trevas, em escuridão. E eu ouvi uma palavra também essa semana, onde o rei Urias passou, eu creio que 42 ou 52 anos reinando, e foi um reino próspero. Mas o povo continuava em pecado. Né? E eu penso que é justamente isso aí, é Deus ferir o nosso coração, como o apóstolo Pedro pregou lá em Atos, ele falava aqui, a gente está sendo ensinado, dizer o que nós temos que fazer. E a palavra do Senhor é uma só, arrepender-nos. Né? E como o irmão Enes colocou, o caminho do cristão é de constante arrependimento, como hoje também o pastor falou. Então, a palavra ela é para fora como não regenerado, mas é como o Senhor também falou, dentro da igreja tem muitos regenerados, né? Que o Senhor realmente ele aplique, né? E a gente prossiga, né, nesse caminho dos meios da graça. A gente chama o povo desobediente, mas a gente também, irmãos, por favor, não leve a mal, eu estou falando da minha vida, da minha família. Na outra igreja, a gente ia para os cultos de terça-feira, que era oração e ensino da palavra. E hoje nós temos esse meio da graça, dia de quarta-feira, que tão precioso que nós estamos ouvindo. E depois nós oramos uns pelos outros, e como a oração a gente se conhece, a gente conversa, e vê a necessidade dos nossos irmãos que estão padecendo de doenças, de aflições, de depressões. Né? E como muitas vezes nós idolatramos e colocamos tantas coisas no lugar de Deus e damos qualquer desculpa para não vir. Né? E eu pedi essa restauração que o pastor Alex estava falando, né? Eu disse: Senhor, nós queremos voltar, sabe? Com tudo, porque a pandemia também falou muita gente. A pandemia só está fazendo com que as pessoas ou vejam pela TV ou vejam só de TV. Eu disse: Senhor, nós queremos continuar nesse caminho de aprendizado. Né? O Alan trabalha, e eu disse: meu filho, fala com a moça lá para você sair mais cedo, né? Para você vir, ainda tem muita gente.
E eu creio que Deus quer fazer isso, né? Principalmente no meio do seu povo, para que nós, a igreja, sejamos luz. Nós cobramos, mas nós não queremos perseverar. Nós não queremos ser luz para as pessoas. É assim que Deus nos ajude, perdão. Se eu estiver errado, Não. A senhora leu Deuteronômio. Quem dera se vocês me temessem. Quem dera. E aí a gente para, reflete, de fato, eu preciso me esforçar mais e mesmo não te temendo como deveria, tu continuas perseverando na minha vida e graças eu te dou, Senhor. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que essa lei é de utilidade especial aos regenerados? Romanos 7, 3 a 6 diz: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com o outro. Paulo falando acerca do casamento. Unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra aqui é a lei. Romanos 3,20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vimos isso lá atrás. Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a certeza da nossa salvação. Gálatas 5,23: mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Quando o apóstolo Paulo dá a relação do fruto do Espírito, nós devemos a Cristo por cumpri-la. Romanos 7: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres ao outro. Nós lemos agora há pouco. Porque, Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Todos esses, meus irmãos, e 2 Coríntios, são textos bíblicos que reforçam, que embasam, que fundamentam por que a lei de Deus é útil para a gente. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Finalizando os textos, Colossenses: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, agradecidos. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, prazer, alegria, gozo. Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, para hoje, nós falamos da pergunta 95, de que utilidade é a lei moral a todos os homens? Para que serve a lei moral para todos os homens? Para instruir, para convencer, para humilhar. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados?
para despertar a consciência, para deixar indesculpável. E de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Para mostrar o quanto devem a Cristo e para provocá-los a uma gratidão.